Boa tarde, Vivi. Boa tarde para vocês que entraram. Abre, Rá. Boa tarde, gente. É com muito prazer e muita honra que nós estamos nessa tarde. Ontem a gente tentou de tudo quanto foi jeito para fazer essa live com vocês sobre um assunto que é muito importante, né? É a questão do peça ajuda, né? Nós, como seres humanos, nós temos muita dificuldade, eu falo por mim, em pedir ajuda. Eu, na minha criação, eu aprendi a ser forte o tempo todo, né? A ser perseverante, a engolir o choro, a lutar, né? Diante das situações. E isso por um tempo, ok, né? Mas como no corpo físico, chega uma hora que se você tem sintomas, a dor, a doença chega e a gente precisa de ajuda. E então eu convidei a Pri para participar com a gente, uma mulher aí que nós admiramos muito pelo trabalho, pelo posicionamento, pela humanidade dela. Então, Pri, seja bem-vinda. Os cachorros latindo. Seja bem-vinda. Nós queremos agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite. E eu espero que muita gente seja alcançada nessa tarde e tome coragem de pedir ajuda. Um dia eu também tomei. Só falando rapidinho, acho que uns 6 a 8 anos atrás, eu não me lembro muito bem, eu tive um quadro de síndrome do pânico e de depressão. Mas eu não sabia, eu achava que era coisa da minha cabeça, que era frescura, que eu estava sendo fraca, né? Então, até que um momento eu tive que realmente reconhecer que eu estava precisando e necessitando de socorro e procurei ajuda na época. Não significa que nem sempre a gente precisa recorrer novamente, a gente tem que estar sempre se cuidando. E esse é um assunto que eu gosto muito, porque é um assunto que trata muito de dentro para fora, é o que eu acredito. Tanto no físico quanto na alma, eu acho que a gente tem que tratar sempre de dentro para fora. Então, por favor, seja bem-vinda, fique à vontade, se apresente, e a casa é sua. Obrigada, Vivi. Nós conversamos um pouquinho sobre esse assunto, né, até para combinar o que nós íamos tratar nessa live, mas realmente você falou algo, né? Quando você passou por essa situação, você precisou reconhecer, primeiramente. Então, como a pessoa vai reconhecer se ela nem se conhece, não é? Então, a pessoa, ela tenta lidar com algo desconhecido, porque quem já passou por essa experiência fica alerta, né? Para que se tiver algum gatilho ou algum sintoma futuramente, saiba lidar. Mas quantos passam pela primeira vez? Esse momento mesmo de pandemia, de quarentena, as pessoas estão confundindo sintomas da ansiedade com Covid. Porque a ansiedade também, ela dá falta de ar, a respiração fica mais curta, muitas pessoas acordam à noite, né, assustadas, parecendo que o coração vai parar, e daí é o quê? Uma crise de ansiedade, e elas pensam que estão tendo algum sintoma físico, né, que pode ser relacionado ao vírus, então é a falta de conhecimento. Por isso eu acho importante a gente realizar essa live hoje para esclarecer, para falar, porque realmente é necessário pedir ajuda. Não adianta a pessoa esperar chegar no momento onde fica insustentável, insuportável, para realmente perceber que algo está acontecendo, né? Mas eu agradeço muito essa oportunidade e eu quero realmente poder contribuir de alguma forma, né? Como psicóloga, eu tenho esse desejo e esse compromisso, né, de ajudar as pessoas. Então, para mim é um prazer também estar aqui. Que bom, Pri. E assim, ó, eu por muito tempo, e até hoje às vezes eu me confundo. Qual é a diferença entre pensamentos, sentimentos e emoções? Como a gente identificar essas 3, né, sensações que mexem tanto com a gente? Geralmente quando eu pergunto, né, para a pessoa, né, o que ela sente ou o que ela está pensando, um adulto ele tem muita dificuldade, porque ele não consegue ainda identificar. As emoções, na verdade, e os sentimentos estão, na verdade, relacionados um com o outro. Mas a emoção, ela é uma reação do nosso cérebro a algum estímulo ambiental, né? Então, diante de um estímulo externo, o nosso corpo ele pode provocar alguma reação.
Então, física também. Daí a pessoa, diante daquela emoção, né, que é provocada pelo seu corpo, ela pode chorar, ela pode suar, ela pode perceber a aceleração, a palpitação, né, do coração. Então, tem essa reação também provocada no corpo dela. O sentimento vem acompanhado, geralmente, dessa emoção, apesar que um pode estar relacionado ao outro. Então, por exemplo, né, diante de uma cena, algo que gera um impacto ou alguma emoção em você naquele momento, você pode sentir raiva, né? E daí, sentindo raiva, você pode ficar vermelha, você pode começar a suar, você pode ter alguma manifestação física e cada um vai ter uma reação diferente do outro, né? Nós reagimos de uma forma diferente, né? As nossas emoções, mesmo diante de uma situação semelhante. E daí o sentimento é aquilo que acompanha. A emoção, ela é automática. Você não controla a emoção. Então, você não tem como controlar aquela reação. Ela é automática. O sentimento, não. O sentimento é aquilo que acompanha. Então, você pode, depois daquela emoção, sentir, né, tristeza, sentir ódio, sentir felicidade. Então, o sentimento, ele não é automático. Agora, a emoção, sim. E o pensamento, né? Muitas vezes as pessoas pensam que os pensamentos também, eles são automáticos, mas elas não identificam, né? Aquilo que muitas vezes está... Por exemplo, você pode falar, eu não estou me sentindo bem hoje. Mas o que você está pensando? Ah, não, eu só sei que eu não estou me sentindo bem. Então, ela percebe as sensações físicas, muitas vezes, aquilo que está acontecendo com ela, mas ela não consegue relacionar aquilo com o que ela está pensando, porque o pensamento é que influenciam também as nossas emoções. Então, por exemplo, eu estou pensando, vou dar um exemplo. Será que quando acabar essa pandemia, né? Será que eu vou conseguir retomar o meu trabalho? Será que eu vou conseguir me manter? Será que... E fica pensando essas coisas. Daí aquilo também pode provocar uma emoção. A pessoa fica o quê? Ela já fica em pânico, ela fica, né, preocupada com aquela situação. E daí ela vai ficar o quê? Ela vai ficar também ansiosa, né? Que a gente fala que são sentimentos. Então, um está relacionado ao outro, mas é importante se conhecer para começar a identificar um do outro. Então, a emoção, de uma forma mais simples, para não confundir, muitas vezes está relacionado às nossas reações físicas, né? Então, você... Por exemplo, vai no casamento de uma pessoa que você gosta muito e você fala, nossa, eu estava tão eufórica, tão alegre e eu não estava me contendo. Aquilo é uma emoção. Qual o sentimento provocado? Eu estou muito feliz por ela, por esse momento. Deu para entender, mais ou menos? Entendi. Então, o importante, assim, não sei se eu entendi completamente, mas o importante é você discernir o que primeiro que você está pensando para identificar o que é emoção e o que é sentimento. Olha, na verdade, as emoções, elas são automáticas. Então, é importante gerirmos as nossas, né, emoções e os nossos pensamentos. Então, eu falo, procura sempre pensar no que você está pensando. Então, as pessoas, elas não se atentam a isso. Então, por exemplo, fica pensando, ah, mas eu não faço nada certo mesmo. Ah, mas nada dá certo pra mim. Ninguém se preocupa comigo. Ah, e tá pensando. Ninguém tá vendo, mas aquilo está o tempo todo, né, sendo processado na sua mente. Esses pensamentos, eles vão afetar, muitas vezes, as nossas emoções, vão provocar alguns sentimentos e vão interferir nas nossas ações. A pessoa que pensa o tempo todo, mas eu não faço nada direito, as coisas não dão certo para mim, nada funciona, ela vai simplesmente desanimar, desistir de fazer algo antes mesmo de tentar. Por quê? Porque ela pensa o tempo todo isso. Então ela acaba acreditando, né, mesmo que ela não tenha consciência naquilo, mas ela acaba acreditando naquilo que ela está pensando o tempo todo. Por isso a importância de gerir esses pensamentos, né, de mudar a nossa forma de pensar, né? Porque também a Bíblia fala sobre isso, né? Assim como eu me imagino, né, na minha alma, assim eu sou. Então é necessário a gente dar essa atenção, né, para o que a gente está pensando, porque às vezes a gente não fala. Ninguém fala, ninguém sabe o que está passando na sua cabeça, mas você sabe, né, o tempo todo pensando aquilo e muitas vezes, né, falar, ah, mas eu nem queria pensar nisso. Então nós devemos sim
gerenciar os nossos pensamentos para que eles não afetem, né, as nossas ações. Isso é muito importante. E até para a gente saber como pedir ajuda, né, Pri? E aqui eu tenho uma outra pergunta, que é: por que nós temos tanta dificuldade em pedir ajuda? Então, Vivi, a maioria de nós, né, a maioria das pessoas, né, não foi ensinada a expressar, né, os sentimentos, a reconhecer os sentimentos, a expressar essas emoções. Então, até você comentou um pouquinho ontem, né, o tempo todo, né, a pessoa ouve, né, seja forte, não chora, engole o choro, então aguenta, mas você é fraca, você é fraco. Então, a pessoa ela não sabe lidar, né, desde criança, a lidar com todos os tipos de sentimentos. Porque existem sentimentos que são desagradáveis, sentimentos que são agradáveis. Então, a pessoa, muitas vezes, ela se sente o quê? Incapaz, ela se sente inadequada, na verdade. Ela acha que o problema está com ela, ou o problema está nela. Por quê? Porque nós não somos ensinados desde pequeno a expressar. Nós encontramos, né, um ambiente favorável para expressar os nossos sentimentos. Se nós estamos tristes, nós podemos expressar. Se nós estamos ali ansiosos, nós temos essa liberdade de expressar, de buscar, né, entender o que está acontecendo conosco. Muitas vezes não. Então a pessoa se sente o quê? Inadequada. Então ela guarda aquilo para ela. Algo que eu acho completamente errado e que muitas vezes, né, as pessoas usam isso como exemplo. Então, vamos supor, 2 irmãos ali brigam e daí fala assim: vocês precisam se amar, se abraça agora, se beija, fica aí junto, come junto e divide a mesma colher. Gente, o que está ensinando aquela criança naquele momento, né? Você reprime o que você está sentindo, porque um está com raiva do outro, um quer dar um soco na cara do outro. Então, dê um tempo. A gente precisa aprender a dar um tempo. Sabe, não, mas fez, não. Agora vai, já resolve esse problema, dê um tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um precisa entender como funciona, cada um precisa dar esse espaço. A gente não pode se comparar uns com os outros. Então, desde pequeno é assim. Então, já vai, já resolve, e daí você fica atropelando aquilo que você está sentindo, acumulando tudo aquilo dentro de você e não gerindo, né? Porque, na verdade, a gente precisa gerir esses sentimentos. Não estou falando que a pessoa precisa ficar mergulhada naquela tristeza ou naquela raiva, mas ela precisa entender o que está acontecendo com ela. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, dos 2 irmãos, então precisa dar um espaço, né? Cada um fica no seu canto, reflete sobre o que aconteceu. Por que que você está se sentindo assim? O que você está sentindo? E daí vai entender, daí quando abaixa, porque na emoção a gente não pode fazer nada. Então tem que dar aqueles minutinhos para acalmar, porque debaixo de uma intensa emoção, a gente, dependendo da situação, vai fazer besteira. Então, eu sempre falo, dê aqueles 10 minutinhos, dê aquele um dia para o outro, né? Quantas vezes, né, envolvido por uma forte emoção, a gente tomou alguma decisão, a gente fez alguma coisa e depois, se fosse agora eu teria feito diferente. Então, a gente precisa entender que a gente funciona assim, a gente precisa de um tempo, a gente precisa de um espaço, né? Dê um tempo. Às vezes a gente precisa, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: de vez em quando, fuja para algum lugar, até você se recompor novamente. Então, eu adoro. Eu amo. Ainda mais se for para fugir para o meio do mato e ficar num lugar em silêncio, né? Para a gente lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e entender o que está se passando conosco, porque nós, Vivi, lidamos com pessoas o tempo todo, né? E pessoas são diferentes umas das outras, e isso é completamente normal. Então, tem momentos que a gente precisa realmente se recolher para colocar tudo em ordem, né? Para a gente voltar a essa atividade. Muitas vezes não, a gente está naquele ritmo frenético de fazer e produzir. Nesse período da quarentena mesmo, muitas pessoas se cobram, né?
porque, eu estou aqui, mas eu estou o dia inteiro fazendo alguma coisa, se não é a casa limpando, é um curso, e já leu 10 livros, e você se permite também não fazer nada, o seu corpo precisa, a sua mente precisa descansar, relaxar, né? Nós precisamos ter esse tempo realmente para descanso, por quê? Por isso, realmente, muitas vezes a nossa mente não suporta, né? Porque a gente traz muita pressão, né, sobre a gente nesse momento. Então, é necessário, né, isso. Então, como nós não somos capazes, né, não desenvolvemos essa capacidade de expressar e de lidar com todos os sentimentos, as pessoas encontram muita dificuldade de pedir ajuda, porque é como você falou no início, será que tem alguma coisa errada mesmo? Mas será que eu vou conseguir? Mas acho que não é nada não. E daí espera um dia após o outro, e daí quando vai buscar ajuda é porque já está insustentável, insuportável, e seja em qual área for. Então é necessário se conhecer, né? Quando eu me conheço, eu consigo separar aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Quando eu me conheço, eu sei também quando alguma coisa não está bem. E daí eu preciso ou dar um tempo, ou eu preciso me afastar, ou desligar algumas coisas, porque de repente eu estou sobrecarregada, né? E eu não vou dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei lidar com todas as situações que envolvem a minha vida. Daí fica mais fácil buscar ajuda, entendeu? Porque se a pessoa realmente ela não desenvolve essa capacidade, isso não precisa. Claro, seria excelente se nós aprendêssemos isso desde criança. Mas é possível começar a partir de agora também, né? Tendo, né, esse esclarecimento, é possível também desenvolver essa capacidade a partir de agora, mesmo na vida adulta. Vai exigir um pouquinho de coragem, creio eu, né, Pri? Porque você vai ter que mexer talvez com um padrão que já está enraizado ali, com questões, com hábitos, com cultura, com valores, com tantas coisas que a gente vai jogando, né? Como você disse, vai passando por cima, vai reprimindo, vai se oprimindo, né? Então, acho que depois de adulto exige um pouquinho de coragem mesmo para você falar, não, eu preciso olhar para isso, olhar para dentro, olhar o que está doendo, para buscar esse tratamento e essa ajuda, né? Você sabe que você falou algo tão interessante agora há pouco sobre a questão dessa quarentena, né? E eu estava numa pegada, numa pilha de tem que render, tem que produzir, porque a gente chega segunda-feira, então, segunda-feira é segunda-feira, no isolamento, fora do isolamento. É impressionante. E eu tava, nas segundas-feiras, eu tava assim, e aí até que um dia a gente falou, não, pera, segunda-feira a gente vai fazer diferente, porque você acha que você tem que produzir, porque é segunda-feira, afinal é segunda-feira, né? E é bem interessante isso que você falou, realmente, você se permitir a dar um tempo, relaxa, Isso. Tudo bem não fazer nada, né? Tudo Isso. bem se desligar de algumas coisas. Você falou da questão de relacionamentos também, às vezes dá um tempo, né, em algumas situações. Olhar para dentro e identificar o que você está precisando para saber gerir essas emoções, esses sentimentos. Isso, exatamente. Todos nós precisamos desse espaço, né? Nada pode ser forçado, nada pode ser goela abaixo, tudo precisa ser consciente e cada um tem uma forma de ser, um jeito, né, de funcionar ali, cada um é de um jeito, a gente precisa respeitar. Então muitas vezes as pessoas cobram de nós muitas coisas, mas cada um sabe o seu limite. Cada um sabe o que pode oferecer, só você sabe a carga que você consegue suportar. Não adianta alguém falar assim, mas isso é tão pouquinho, você aguenta mais. Não, eu sei o que eu aguento, né? Então é cada um que precisa se conhecer para estabelecer esses limites também, porque senão as pessoas vão colocar cargas, né, umas sobre as outras, e as pessoas ficam, né, sufocadas, sobrecarregadas. Como você falou, né, muitas vezes naquele ativismo, né, de produzir o tempo todo, tem pessoas que não relaxam. Elas fazem uma faculdade atrás da outra e muitas vezes não é somente o físico, é o mental também, o tempo todo. Elas não se permitem
fazer alguma coisa só para relaxar. Não, eu preciso estar estudando, eu preciso estar lendo, eu preciso estar fazendo um curso. Se for um curso, tem que ser um curso que tenha um certificado para que seja um curso proveitoso. Ela não se permite, de repente, desenvolver uma outra habilidade relaxante, pintar uma tela, fazer um crochê, cozinhar. Não, mas isso é como se não tivesse valor. Nós precisamos desses momentos para relaxar, né? Porque senão a gente se cobra o tempo todo e daí chega um momento, né? Eu falo, é igual a panela de pressão. Tem aquela válvula de escape para que a panela não venha explodir. Então, nós precisamos dessas válvulas de escape. E cada um tem aquilo que relaxa, né? De repente, estar ali, sabe, no momento, uma música que você gosta, fazer algo ali que é prazeroso para você, que muitas vezes é diferente daquilo que é prazeroso para o seu esposo. Não precisam ser atividades compartilhadas. A gente precisa, primeiro, respeitar a nossa individualidade, né? Muitas vezes a gente cobra muito da coletividade, né? E ainda mais famílias, né? Tudo precisa funcionar em conjunto, né? Não necessariamente. Precisamos ter o nosso momento como casal, como família, mas muitas vezes eu preciso do meu tempo. Priscila, isso é importante e totalmente aceitável. Então agora é o meu momento, eu preciso desse tempo. Nem que você tenha que ir para um outro lugar para descansar, para gerir, né, tudo isso, organizar tudo isso dentro de você, mas é muito importante. Agora, principalmente para as mulheres. As mulheres, elas são peritas, né, em ficarem sobrecarregadas. Então, as mulheres, elas cuidam da casa, elas cuidam dos filhos, elas cuidam do marido, elas cuidam do negócio, da família, e elas cuidam de tudo. E daí eu falo, quando você separa um tempo para você? Então, e aí? E daí, não sobra, né? Não sobra tempo porque a gente não prioriza um tempo para nós. E a gente precisa priorizar nessa rotina, né? Temos que ter essa prioridade, esse espaço de tempo para que estejamos bem. Se nós estivermos bem, tudo ao nosso redor também vai funcionar melhor, né? Isso é tão interessante, Pri, porque assim, muitas vezes a gente trabalha com pessoas, né? Ajudando pessoas a se educarem no físico, na alimentação e também nas emoções. A gente acredita muito nisso, que nós somos um ser completo. Não dá para tratar uma coisa para a outra. Isso. E às vezes as pessoas falam, mas olha, eu tô sentindo isso, eu tô com a dor ali, eu tô precisando não sei o quê. Mas você fala, olha, quanto tempo você tem para que a gente possa te ajudar nisso? Para você se exercitar, para você fazer algo para você. Mas olha, eu tô com tanta pressa, não tem... Então, assim, se você não consegue tirar 40 minutos do seu dia para cuidar de você, significa que você mesmo não está dando valor nas suas necessidades, nas suas dores, nas suas emoções. E como você vai tratar isso se você não arruma ali um espacinho na sua agenda para cuidar, que seja 30 minutos do seu dia, né? Exatamente. E é o que você falou. Quando eu me valorizo, eu também priorizo esse tempo para aquilo que é importante para mim. E daí tudo aquilo que é importante, é como você falou, são os 3 pilares, né? Tem o pilar espiritual, tem a nossa alma, né? Que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, tem o nosso corpo. Se nós queremos ter uma vida equilibrada, nós não vamos dar uma atenção somente para uma parte, ou desconsiderar as outras, porque realmente vamos criar sérios problemas, né? E tudo funciona em plena harmonia. Mas se eu não priorizo, né? Agora eu falo, a gente não dá tempo para aquilo que a gente não quer. Porque nesse momento a gente foi forçado, né? Por conta de uma situação externa, e agora tem tempo de sobra. Então qual é a desculpa? Não é, Vivi? Então, isso é uma coisa que eu tenho identificado muito, porque quando está todo mundo trabalhando, eu não tenho tempo de treinar, eu não tenho tempo de comer, eu não tenho tempo para pensar nisso, nas minhas emoções, seja o que for, né? E agora a gente vê as pessoas usando as mesmas questões. Então eu me pergunto, será que é falta de tempo? Ou será que é falta também, às vezes, de prioridade e comprometimento com você mesmo? Porque se eu não me comprometo comigo, como que amanhã ou depois eu vou poder estar completamente saudável emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para socorrer aqueles que estão à minha volta?
né? Então, acho isso que você falou. E aí, Pri, eu tenho uma outra pergunta aqui, e depois, gente, daqui a pouco vocês podem fazer perguntas, se vocês quiserem também, tá? Isso, tá aberto para perguntas. Como que a pessoa pode identificar que é o momento de pedir ajuda? Tá. Como eu falei, né? É importante se conhecer. É muito importante, né? Desenvolva um relacionamento com você. Geralmente as pessoas falam, né? Antes de casar, eu vou procurar alguém para me fazer feliz, para me completar. Não. Esteja completo primeiro, para depois você entrar num relacionamento. Senão você vai arrumar problemas. Então, quanto mais consciente, né, das expectativas que são reais em relação ao outro, quanto mais consciente eu estou, menos frustrada eu fico. Porque situações adversas vão acontecer em qualquer relacionamento. Mas desenvolva um relacionamento com você. E eu falo isso principalmente para as mulheres. Porque muitas vezes as mulheres se arrumam para alguém ou para uma oportunidade ou para o marido. Não, se arruma para você. Se cuida, né? Cuide-se, né? Por você. Faça algo por você. Então, você pode acordar nessa quarentena, não é para ficar de pijama o dia todo, não é para, mas eu não vou sair mesmo, ninguém tá me vendo, daí fica com aquele cabelo lá, com a piranha para cima. Não, se cuida, se arruma. Quando você se olha no espelho, você se reconhece, né? Você reconhece aquela imagem refletida. E eu não estou falando de padrão de beleza, cada uma é de um jeito, cada uma tem um corpo, uma tem 20 anos, a outra 40, a outra 70, 90. Você pode se olhar no espelho e se aceitar do jeito que você é. Isso é autoestima, é você estar bem com você mesma. Então, busque cuidar mais de você, investir mais em você, dar um tempo para você se respeitar. Tem muitas mulheres, e isso é um grande problema na nossa sociedade, que a menina, desde criança, né, ela é ensinada e preparada o quê? Para ser dona de casa. Então, ela ganha o ferrinho, ela ganha a vassourinha, o rodinho, tudo para cuidar de casa, não é mesmo? E daí o menino, ele ganha o quê? Ele ganha o videogame. E daí, quando ele casa, muitas vezes a mulher vai reclamar que o marido quer ficar no videogame. Mas foi o que ele aprendeu. E a menina, ela só sabe cuidar de casa. Ela não foi ensinada a se valorizar, a se amar, a se cuidar. Eu lembro uma vez que a minha filha fez um comentário. Eu falei, coloca tal roupa. E ela achou que era uma roupa bonita para ficar em casa. Ela falou, mas a gente não vai no shopping, a gente não vai sair. E ela era bem menorzinha, né? Hoje ela tem 8 anos, mas ela era bem menorzinha. Eu falei, não precisa ficar bonita para sair. Você pode se arrumar para você. Você é linda. Você precisa estar bonita o tempo todo porque você é assim. Então, eu comecei desde muito cedo a ensiná-la que ela não precisa se arrumar porque alguém vai ver, mas ela precisa estar bem com ela. Então, nós precisamos, e é uma oportunidade, né, para quem tem filhos, né, desde pequeno a ensinar, né, a prepará-los, né? Eu estou abrindo um pouco o leque, mas eu vou voltar para a pergunta, tá bom? Eu acho que eu estou aproveitando a oportunidade porque eu sei que isso acaba sendo enriquecedor também para as pessoas. Igual eu vejo muitas mães, mas agora, né, se eu soubesse disso antes, eu teria feito diferente. Até mesmo os nossos filhos, eu tenho um filho homem. Nós estamos preparando os nossos filhos para serem independentes, para serem bons maridos, para serem cavalheiros, ou estamos preparando os nossos filhos justamente dessa forma? A menina vai lá, limpa a casa, lava a louça, cuida de tudo, e o menino deixa o bichinho lá jogando videogame, deixa dormir até não sei que horas. O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando o meu filho simplesmente a dar problema mais tarde, ou para a esposa dele, ou para onde ele estiver. Então, nós precisamos, né, preparar os nossos filhos desde pequenos para essa independência emocional. Nós, mães, não somos eternas, não vamos ficar o tempo todo com os nossos filhos, então nós devemos prepará-los, né? Eu tenho um filho de 14 anos.
meu filho lava a louça, meu filho ajuda a aspirar a casa, meu filho arruma o quarto dele. E eu fico admirada que tem muitas mães que falam, meu Deus, o meu filho nem tira o prato da mesa. Eu falei assim, mas eu estou preparando o meu filho para ser um bom marido, eu estou preparando o meu filho, se um dia ele for morar sozinho, ele vai saber se virar, ele não vai procurar uma mulher porque ele precisa de uma empregada, ele vai procurar uma esposa porque ele precisa de uma companheira. Então, como nós estamos preparando os nossos filhos? Então, não adianta nós reclamarmos dessa geração, que é uma geração preguiçosa, que é uma geração que não dá valor, que é uma geração que não obedece, se nós estamos favorecendo, muitas vezes, esse comportamento nos nossos filhos, né? Então, quando, né, você perguntou como identificar que é o momento de pedir ajuda. Então, quando nós, como eu falei, tudo isso que eu falei ensina a pessoa, né, a reconhecer as suas capacidades, as suas habilidades, a reconhecer os seus limites também, né? Sempre vai ter aquele que é bom em alguma coisa, mas também tem algo que você não sabe fazer. Nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente precisa saber. Então, a gente precisa se conhecer. Então, quando eu me conheço, eu também vou perceber que eu não possuo recursos próprios naquele momento para sair sozinha daquela situação. Então, é mais fácil de identificar no início. Então, eu estou passando por uma situação. É como se eu fizesse uma varredura dentro de mim. Peraí, eu me conheço, mas eu já sei que nessa situação eu preciso de ajuda. E é como eu falei, Vivi, às vezes não é nada tão, sabe, extraordinário, fora do comum. Muitas vezes é só conversar com alguém. Eu preciso conversar, eu estou sob pressão, né? Eu vejo que tem muitas pessoas nesse período de quarentena que estão sob pressão. E daí não pode desabafar com o marido, porque de repente o marido já está estressado também por conta da situação financeira, não vai desabafar com os filhos porque os filhos não entendem. E daí nós precisamos o quê? Pedir ajuda. Para isso nós precisamos também desenvolver bons relacionamentos. Então, se eu percebo que eu não possuo recursos próprios para sair daquela situação sozinha, eu devo pedir ajuda. E é como você falou no início, precisa ter coragem, né? Precisa primeiro aceitar, eu preciso de ajuda. Para isso precisa ter humildade também, né? Porque muitas vezes a pessoa morre naquela situação, mas ela não pede ajuda. Então eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda e não é necessário estender esse tempo, esse período, para poder dar o primeiro passo. Mas buscar no início. E pode ser qualquer ajuda. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa está numa situação agora, né, que alguém da família perdeu o emprego e ela está faltando recursos em casa e tem falta de alimento. A gente percebe muitas pessoas que estão precisando de ajuda nesse sentido. Vai esperar o quê? Vai esperar, não, eu estou comendo um ovo por dia, esperando essa quarentena passar, porque quem sabe tudo vai voltar ao normal. Não! Você precisa falar o que está acontecendo, porque certamente vai ter alguém que vai te ajudar. Mas se você também não expressa aquilo que está acontecendo, como alguém vai ajudar? Inclusive no vídeo eu falei sobre isso, né? As pessoas, elas vão se expressar de alguma forma, Vivi. Mesmo que a pessoa não fale, os olhos, o corpo, né? Ela vai se expressar de alguma forma que ela não está bem. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas estão atentas a isso, ou muitas pessoas não querem estar também, não é? Então, não é um problema meu. Então, eu nem vou perguntar... Muitas vezes é aquele tá tudo bem, tipo assim, por protocolo, né? Não parar para ouvir se realmente está bem, né? Tem isso também. E a gente teve até a Maitê que falou aqui, né? Acho que já respondeu, né, Maitê? Da questão de desenvolver bons relacionamentos. Acho que isso é bom frisar, né, Pri? Porque também a gente não pode sair também abrindo para qualquer pessoa. A gente precisa desenvolver bons relacionamentos. Isso. Isso é importante. E para isso, né, a gente precisa sair do nosso mundo, né? Você até falou que você foi criada, né, a ficar atenta, né, a de certa forma não se abrir com qualquer um. Isso, claro, nós devemos ensinar as crianças, né, para realmente não cair em nenhuma armadilha, e tem diversas situações. Mas
Hoje, né, a nossa realidade é muito diferente, né? Os filhos ficam o tempo todo dentro de um apartamento, vai da escola para o apartamento, muitas vezes o relacionamento é virtual e com os adultos também. Como nós temos aplicativos, as pessoas se falam muito por mensagem, né? Não tem aquele tempinho para se encontrar. Eu falo, é tão interessante, né? Porque às vezes a gente fala que a gente não tem tempo, né? Ah, vamos marcar de tomar um café? Ah, assim que tiver um tempinho a gente marca. Mas quando tem um velório, a gente arruma tempo e vai, não é? Pois é. O Ricardo sempre fala. Pode ter um velório qualquer dia da semana, qualquer horário. E você vê que a pessoa, ela deu um jeito. Eu falo, por que a gente faz isso no momento de dor? E por que a gente não prioriza também esses momentos no momento onde as coisas não estão ruins ou podem não estar naquele momento? Porque a gente não valoriza os relacionamentos e as amizades. Então, isso que a Maitê, né, você falou, comentou, é muito importante. Desenvolver bons relacionamentos. Para isso, Vivi, eu preciso me abrir. Quando eu me abro, eu também me exponho. Se eu me exponho, eu estou sujeita a conhecer pessoas que vão ter mais afinidade comigo, outras não, né? Tem aquela frase popular, né? Mas o meu santo não bate. Gente, não tem nenhum problema. Tem pessoas que têm uma afinidade conosco, que combina, né, no modo de pensar, no modo nos planos, no jeito de ser, né? Tem pessoas que são mais descontraídas e vão querer estar próximas de pessoas mais descontraídas, que gostam de sair o tempo todo. Tem pessoas que já são mais caseiras e daí vão se identificar com pessoas assim. É normal, né? Isso faz parte do ser humano, né? Se aproximar de pessoas que têm mais afinidade, mas não quer dizer que nós não tenhamos relacionamento com outras pessoas também. E tem níveis de relacionamentos, né? Tem relacionamentos de coleguismo, por exemplo, pessoas do ambiente de trabalho. Então, são aquelas pessoas que você vê todos os dias, você conversa sobre coisas ali do dia a dia, mas não são pessoas que você se sente à vontade para se abrir, para expor a tua intimidade ou para compartilhar algo que está se passando com você. Agora, existem pessoas, sim, que você se sente confortável, né, para expor o que você está sentindo, para expor o que você está passando sem medo e sem receio de ser julgada, criticada, apontada, né? Porque nós precisamos nos colocar no lugar do outro, nós precisamos ter essa empatia, né? O problema do outro não deve ser menosprezado. Ah, mas isso é tão bobinho, ah, mas ela tá chorando por isso, ela tá preocupada com isso. Não, eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar no nível daquela pessoa para entender o que ela está passando. Porque talvez, né, ela esteja numa situação desfavorável hoje, eu posso ajudá-la. Amanhã pode ser eu. E daí eu vou precisar de uma mão estendida. E daí eu não vou encontrar, porque eu fui arrogante, porque eu fui prepotente, porque eu achei que eu era autossuficiente. Então, quando nós achamos que nós somos autossuficientes, nós não precisamos de ajuda, né? Nós resolvemos tudo sozinhos e isso não acontece. Tem dias que está tudo bem, tem dias que não está tudo bem. E isso é completamente normal. E é para todo mundo, né? Exato. A gente acha que é autossuficiente, né, Pri? A gente só acha. Exatamente. E isso é muito interessante, porque essa questão da empatia, a gente estava fazendo um curso esses dias de inteligência emocional e fala muito dessa questão da empatia, porque às vezes empatia não é você dar opinião sobre algo que alguém tá desabafando. Às vezes a pessoa ela só precisa desabafar. Senta, pega uma xícara de café e só fica ali disposta a ouvir, né? E ouvir também não é só ficar ali como um boneco. É se mostrar interessado no que o outro tá precisando. Sei lá, seja chorar. Acho que ontem você falou, né, sobre a Raíssa, que teve um momento que ela tava nervosa e ela chorou e pronto, isso, acabou. Ficou bem, isso mesmo. E naquele momento que eu fiz, eu abracei, eu não quis perguntar nada, porque nem era o momento, né? Para quem não estava ontem, eu vou explicar, vou contar novamente a história. Tem pessoas que estão participando hoje e não ouviram a história. Teve um dia que a minha filha estava... Eu acho que foi no início dessa quarentena, eu não lembro, mas foi alguma situação que mexeu um pouquinho com ela, né?
questão de não estar com os amigos, não estar indo para a escola. Então, ela não estava muito bem aquele dia. E daí, no final da noite, antes de dormir, ela veio correndo para a sala. Eu estava na sala, chorando. Eu falei, o que aconteceu? Mas ela chorava de soluçar. É que eu vi um vídeo dos cachorrinhos abandonados na rua e eu não gosto, isso não sai da minha cabeça agora. E eu vi que não era o vídeo a questão, né? Aquilo foi só a gota d'água. Daí eu abracei ela com força. Eu falei, você quer chorar, filha? Pode chorar, fica à vontade para colocar para fora tudo aquilo que está apertando teu coraçãozinho. E ela chorou bastante, até suspirou e depois ela pegou e falou, não, agora eu tô melhor. E foi dormir. Então, naquele momento, né, eram várias situações, né, que mexeram com as emoções dela. Lembra que eu falei? Uma situação externa vai provocar uma emoção. Então, ela ficou daquele jeito e não sabia lidar com aquilo que estava se passando dentro dela. Então, ela precisava expressar, ela precisava colocar para fora, ela precisava sentir aquilo. E depois ela ficou bem. Então, nós precisamos muitas vezes disso, de um ombro amigo, sabe, Vivi? E às vezes a pessoa vai falar, mas eu falei tanta besteira aquele dia, mas a pessoa não vai nos julgar, porque naquele momento ela precisava colocar para fora aquilo que estava sufocando, aquilo que estava incomodando. Então, é como você falou, nem sempre a pessoa que vai falar, ela está buscando um conselho, ela está buscando uma opinião. Porque muitas vezes a pessoa está ouvindo, mas já ouvindo pensando na resposta. Então, mas você fez isso? Mas você já parou para pensar nisso? Mas a pessoa ela não está pedindo uma opinião muitas vezes, ela só quer falar, né? E é como você falou, não é só ficar ali um boneco na frente, né? Ah, tô te ouvindo, não. Mas é dar aquela atenção completa. Tá me ouvindo, Vivi? Eu bati aqui, mas não atrapalhou, não. Atenção completa. Então, peraí. Vivi, você quer falar comigo? Então, eu desligo o celular, né? Agora eu estou aqui, eu estou prestando atenção em você. Você é importante para mim, eu quero te ouvir. Porque muitas vezes a gente fala, não, pode falar, né? Daí acontece às vezes muito dentro de casa. Daí a pessoa tá lá com o celular. Não, mas eu tô te ouvindo, viu? Eu só tô respondendo uma mensagem aqui. Não, mas peraí. Nossa, você viu isso? A televisão ligada, o celular, isso é atenção? Não. Aquela pessoa, ela é importante, ela deve se sentir importante. Então, eu tiro todas as distrações, então, pronto. Agora, a minha atenção é completa em você. Pode falar. E é como você falou, muitas vezes é para buscar um conselho, muitas vezes não. É só para expressar tudo aquilo que está dentro dela. E quando ela expressa, ela já fica melhor, ela já se sente mais leve, né? Cada um vai ter uma forma, né, Pri, de expressar isso. Eu, por exemplo, sempre fui muito retraída, sempre guardei tudo muito para mim. Como eu falei ontem, sempre dei os meus jeitos, o meu pulo. Eu falo que eu segurava sempre o meu BO, né, sozinha, porque eu nunca fui de me abrir com ninguém. Depois que eu aprendi a correr direto pro meu pai, o meu pai do céu, e eu recorro sempre para ele. Mas eu tenho notado que a minha forma, por exemplo, na minha personalidade hoje, é falar. Então, às vezes eu falo com o Ricardo, eu falo, coitado do Ricardo, porque, meu Deus, nem eu tô dando conta de tanta coisa que eu tenho falado. Mas cada um vai expressar de uma forma. Tem gente que fica calado. O Ricardo, por exemplo, ele já se isola, ele já fica calado, ele precisa daquele tempo que você falou. Então, ele acorda mais cedo, aí ele vai treinar. Ele criou até um boneco aqui chamado Pedroso, que é o Pedroso que está treinando com ele. Então, assim, ele precisa desse tempo. Cada um vai expressar de uma forma. Sim. É importante a gente respeitar isso. Foi o que você falou no começo. Respeitar, né, a forma de expressão de cada um. Sim. Eu vou só falar aqui. A Kátia está falando. Como lidar o ombro amigo errado? Como lidar com o ombro amigo errado? Que conta o que estamos passando para terceiros. Certo. Aí não é ombro amigo, né? É. E realmente, Kátia, né, nós estamos sujeitos a isso, né, infelizmente. Então, quando nós nos abrimos para bons relacionamentos, em alguns momentos a gente vai errar. E isso faz parte... Tá bom. Isso faz parte da vida. Então, existem pessoas que às vezes não vão ser legais conosco. Eu até falei um pouquinho sobre isso ontem, né? A criança, né, ela precisa aprender desde pequena
que nem todos vão gostar dela o tempo todo. Então, quando nós crescemos conscientes disso, nós não geramos essa expectativa, né? Que as pessoas vão gostar de todas, as pessoas vão gostar de nós, todas as pessoas vão aceitar aquilo que a gente faz. Tem pessoas que vão amar aquilo que a gente faz, tem pessoas que não vão gostar. Cada um é livre para escolher, para decidir, isso faz parte. Então, quanto mais segura eu estou, menos essas situações me afetam, né? Então, tal pessoa, eu não gostei daquilo que você falou, eu não gostei. Ok, né? Tudo bem, isso não me afeta. Agora, quando as pessoas elas não se sentem seguras, então lidar com essas situações também se torna um pouco mais difícil. Porque algumas pessoas, sim, serão verdadeiras, serão leais, e eu posso dizer que são pouquíssimas, não é uma grande maioria, mas também vamos lidar, infelizmente, com pessoas que vão, muitas vezes, contar aquilo que nós compartilhamos e que deveria ser mantido em segredo. E isso já é uma questão, para mim, de caráter, de ética. Eu acredito que nós devemos, né, desenvolver em nós essa ética, esse compromisso, né, de ouvir o outro. E se o outro confiou em nós para compartilhar algo, eu não tenho o direito de sair espalhando por aí ou achar que aquilo é motivo da roda de conversa, como se fosse algo para ser compartilhado com outras pessoas. Não. E tem pessoas que isso é tão danoso que elas sentem prazer nisso, né? Em levar uma informação como se fosse uma informação privilegiada. Mas sabe o que significa isso? Falta de empatia. Porque eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Se alguém abre o coração para mim, e eu penso, se eu contasse algo, né, tão delicado também para alguém, eu ia querer o quê? Confiar naquela pessoa que ela vai ter a discrição e a ética de não compartilhar com outras pessoas. E existem, sim, pessoas, né, que são verdadeiras, que são sinceras. E assim, gente, a gente precisa entender uma coisa. Pode chegar num momento da vida que cada um vai seguir o teu caminho. E isso não significa que o que foi construído antes deve ser desconsiderado. Porque às vezes a pessoa fala, enquanto ela era minha amiga, né, daí eu guardei o segredo, eu ouvi, agora já não é mais minha amiga, então eu posso sair por aí contando para todo mundo. Não! Mesmo que aquela pessoa faça alguma coisa que te chateie ou que dê motivos para você contar, não! Esse compromisso você deve ter com você. Então, eu tenho esse compromisso comigo, né? Isso se chama ética, isso se chama caráter. Então, assim, não, cada um vive, dá o que tem. Então, se aquela pessoa, ela sai espalhando, se aquela pessoa, ela sai difamando, se aquela pessoa nos traiu, ela só está revelando quem ela é. Agora, se eu guardo, se eu mantenho a minha discrição e se eu não compartilho aquilo que eu não devo compartilhar, que foi confiado a mim, então eu também estou revelando quem eu sou. Então, para isso, né, nós devemos o quê? Buscar. Então, ao invés de ficar se olhando, e às vezes a nossa tendência, né, é ir muito pela primeira impressão. Eu acho que isso acontece muito na escola. Não sei se você lembra dessa época, a gente, aquela lá eu acho que é minha amiga, aquela lá é meu amigo. E às vezes a gente... Um exemplo aqui, né? Nossa, mas aquela menina é tão fresca, é tão chata. E depois nos tornamos as melhores amigas na escola, não é? Mas eu tinha uma ideia, né, de que você era completamente diferente do que você é. E, nossa, você é uma pessoa maravilhosa. Então, isso mostra o quê? Que os nossos sentidos nos enganam. Então, nós devemos o quê? Explorar, conhecer. Claro que você não vai abrir o seu coração para a pessoa que você está conversando pela primeira vez. Mas dar a ela a oportunidade, né? Dar a ela a oportunidade de te conhecer. Você compartilha algo, né? Que de repente não é tão significativo assim. Você vê como ela vai lidar com aquela informação. Então, tem até uma frase que diz assim, se você quer conhecer alguém, né, confiar em alguém, compartilhe algo também com ela, né, um segredo. E ela também vai se abrir e confiar em você. Então, esse relacionamento ele deve ser construído. Mas isso não nos blinda, né, dessas decepções. Nós vamos passar, eu passei, eu ainda vou passar, todos nós vamos passar. E a gente deve o quê? Se preparar para isso, ou seja, não é isso que vai me colocar dentro de uma caverna. Então, eu me frustrei
e agora eu me fecho. Não, é uma situação isolada. Eu senti, eu fiquei decepcionada, eu não esperava isso, mas isso não determina quem eu sou. Eu vou continuar o meu caminho, isso não vai me parar, entendeu? Sim, isso é muito importante, porque às vezes essa questão da aparência, do julgar, né, na primeira impressão, e tem gente aqui, amigas minhas, que fala, né, que muitas vezes me julgaram pela aparência. E dá essa chance realmente, né, para as pessoas se mostrarem verdadeiramente quem elas são. Porque tem a questão também, muitas vezes, o outro, a vida que levou, as experiências que teve, faz com que ele se mostre um pouco mais reservado, um pouco mais fechado, coloca algumas barreiras por proteção, né, Pri? Então, você realmente dar essa oportunidade para que o outro se mostre por meio do relacionamento, acho que é fundamental. Hoje em dia, as minhas melhores amigas foram as amigas que no começo falavam assim, não, você não dá. E a gente se tornou grandes amigas, isso realmente é muito importante. Mas por quê, Vivi? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas aquela moça é muito fresca, né? Ela não olha para ninguém, ela chega, senta e fica quieta. Às vezes ela é tímida. Ela é tímida, ela fica com pavor de repente, alguém olhar, fazer uma pergunta, ela não saber responder, então ela fica ali. Então, às vezes, a pessoa julga, né? Como a Alice comentou aí, as pessoas muitas vezes julgam pela aparência. E eu falei, aprendam uma coisa, os nossos sentidos nos enganam. Às vezes você fala... Segundo, tá. Só falar um comentário aqui. Tem 22 segundos só, passou já tudo isso, já vai acabar essa live. Que a gente quer voltar rapidinho só pra gente daí finalizar, porque tá acabando, ó, encerrando. Não vai dar nem tempo de você finalizar. Tá bom. Eu vou sair e vou entrar de novo. Gente, vem conosco, tá bom? Que vai acabar aqui. Eu vi rapidinho, eu falei, nossa, já deu 1 hora, olha que como passa, o assunto, né? É tão gostoso que passa rápido, né? Passa rápido, né? É verdade. Ixi, minha voz eu acho que tá replicando de novo. Oi? Oi? Aqui tá ok. Tá me ouvindo bem, Vivi? Sim, tô te ouvindo bem. Tá. Eu acho que tá replicando. Eu acho que tá replicando encerrar também, né? Pode ser. Tá. Tá replicando, a Catherine falou. Essa questão de julgar. Gente, se tiver algum problema, vocês avisam. Tá falhando um pouquinho. Tá replicando. Que pena. Não dá pra entender, você vê? Tava ok até agora. Oi. Tá replicando um pouquinho. E nem é o seu fone agora. Porque eu tô sem fone. Isso, mas a gente vai fazer alguns comentários e depois vai encerrar. Dá pra entender, gente? Ainda tá replicando. Mas dá pra entender? Pri? Quer que eu tire você? Vamos tentar. Eu entro de novo. Aguenta a mão, gente, que o assunto tá bom. Deixa eu tirar a Pri e colocar ela de volta. Peraí. Vamos tentar. A Pri tá aqui. Ai, quando o assunto é bom, é assim. Oi? Eu acho que vai replicar um pouco ainda. Mas dá pra entender, né? Dá, né, Vivi? Dá, eu tô te ouvindo perfeitamente. O pessoal que fala que replica, mas pra mim... Eu também ouço a minha voz como um delay, sabe? Uhum. Então vamos continuar, para não perder o fio da meada. É questão de julgar pela aparência. Então, muitas vezes, eu falei, os nossos sentidos, eles nos enganam. Nem sempre o que vemos é exatamente aquilo que os nossos olhos estão mostrando. Então, várias pessoas já afirmaram, mas eu vi. Por exemplo, eu estava vendo você naquele lugar fazendo aquilo. Eu não estava. Eu não falei, eu ouvi você falando aquilo.
Eu não falei. Eu não falei. Então, a gente precisa entender que os nossos sentidos nos enganam. Então, precisamos dar essa oportunidade para conhecer outras pessoas, mesmo que a primeira impressão não seja agradável. Só depois de dar essa oportunidade que a gente vai poder realmente tirar essas conclusões. É verdade. E depois de conclusões tiradas, você também pode colocar pessoas, né? Ou precisar de um tempo para outras pessoas, aí é como você disse, cada um sabe o seu limite, sabe aquilo que precisa, aquilo que dói, aquilo que não dói, mas para isso a gente precisa olhar para dentro, parar, pensar, nos respeitar, para que a gente também possa respeitar o outro, né? Isso. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Fazer algum comentário, tirar alguma dúvida de algo que a gente falou aqui que vocês não compreenderam. Que é importante vocês também participar, afinal essa live é para vocês, peça ajuda. Isso. Tenha coragem de pedir ajuda, aceitar que precisa e buscar essa ajuda. É verdade. É verdade, Pri. Como eu te falei, por muito tempo eu guardava tudo muito para mim. Hoje, assim, o Ricardo, eu falo que ele é meu amigo, mas a gente sabe que às vezes a gente precisa de uma amiga, porque nem sempre o marido vai dar conta de ouvir tudo também, né? Então, às vezes a gente precisa de uma amiga para sentar, tomar um café, desabafar, falar aquilo que tá dentro, né, de nós. Isso. Mas o Ricardo, a gente se trata muito, a gente gosta de se conhecer, né? Se autoconhecer. Então, a gente trabalha muito isso em nós. Que a Maitê falou. O que podemos levar para as pessoas que convivem com nós nessa quarentena, para que elas não se apavorem e fiquem bem? Amor. É viver um dia de cada vez. É viver um dia de cada vez. Nós precisamos parar e refletir sobre o que já passamos até aqui. São mais de 40 dias. Apesar de todas as dificuldades, chegamos até aqui. Não importa o tempo que ainda vai ser, não importa ainda quanto tempo vai durar. Quanto mais eu tento pensar naquilo que não aconteceu ainda, isso aumenta a ansiedade, isso faz com que a pessoa fique desconfortável, né? Então é um dia de cada vez, sabe? Respirar fundo, cada um ter a sua rotina, respeitar a individualidade de cada um. Você até falou algo importante. Geralmente os casais, né, eles vivem um para o outro ou para a família apenas. E é importante, né, termos também esses relacionamentos de amizade, que muitas vezes não é o cônjuge. Claro que de repente o nosso marido ou a esposa pode ser aquela pessoa que você confidencia muitas coisas. Mas e os nossos relacionamentos sociais? Eles são importantes tanto para o marido quanto para a esposa. Então, nós precisamos ter esses relacionamentos também fora da nossa família, fora da nossa casa. Mas eu converso muito com a minha filha, eu converso muito com a minha mãe, eu converso muito com o meu marido. Mas tem coisas que você não vai poder compartilhar ou eles não vão entender. Até pelo nível de convivência, pelo relacionamento, né, familiar. Então, é importante desenvolver bons relacionamentos fora da família também. É verdade. Eu tenho feito bastante café virtual, viu, Pri? Que bom. Eu sempre marco cafés virtuais com as minhas amigas. Eu falo, tira um café aí que eu vou tirar um aqui. Então, essa é a forma que eu tenho encontrado nesse momento também para conversar. Porque, como eu disse, nem sempre o marido dá conta, né? A gente não tem filhos. Então, você imagina, às vezes os casais têm filhos, então eles ficam atarefados com as crianças. E ok, não sei até que ponto também isso é bom, porque acaba atropelando, muitas vezes, aquilo que você também está sentindo. Mas aqui somos nós, 24 horas, 48 dias no ar, em isolamento, acho que um pouco mais, mas eu tenho feito muito encontros virtuais com pessoas específicas,
para conversar, para desabafar, para chorar, para gritar, para falar, olha, tô com raiva, porque eu aprendi a falar que tô com raiva, que tô cansada, que não tá dando, porque a gente precisa reconhecer as nossas emoções. Precisa expressar, Vivi. Então, essa fala, né? Engole o choro, fica quieto, reprime. Não. Sabe, teve uma vez uma adolescente que falou assim pra mim, quando eu tô com muita raiva do que a minha mãe fica falando, eu pego a almofada, eu soco a almofada, ai, Deus, já fico melhor. E eu achei tão bonitinha ela falar daquele jeito, uma pré-adolescente. Mas ela expressa aquilo que está dentro dela, ela está sentindo raiva. Não estou. Não somos de isopor, não somos manequins de vitrine. Nós temos sentimentos, nós temos emoções que devem ser gerenciadas sim. E os sentimentos, eles sinalizam algo. Por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo? Porque a tendência, muitas vezes, é tentar se livrar daquilo. Até eu falei isso ontem. Eu não estou me sentindo bem. Eu vou dar uma volta, eu vou fazer compras, eu vou assistir uma série, daí assiste todos os episódios de uma vez só. É uma fuga. Não. Sim. Para, reflete, né? O que está acontecendo, né? Esse sentimento mostra o quê? Por que eu não estou me sentindo bem? Isso é autoconhecimento. Isso faz bem para nós. Os sentimentos sempre sinalizam algo e não devem ser ignorados. E aqui na academia a gente trabalha muito com a psicossomática, né, Pri? E essa questão de você identificar esses sentimentos é muito importante, porque senão você vai ter sintomas do seu físico que estão totalmente relacionados e correlacionados às emoções. Então, entender isso faz com que você se conheça e fale, olha, eu estou sentindo isso no meu físico por conta daquilo. Então, isso é muito trabalhado. Eu e o Ricardo, a gente trabalha muito, e a gente trabalha muito isso aqui na questão da academia, de gerir essas emoções para que o físico não sofra, porque o físico ele vai dar sinais. Nós somos um corpo perfeito, né, criados perfeitamente, né, em todo o contexto, e identificar isso para a gente poder se conhecer e saber por que a gente está sentindo aquela dor, por que aquele sintoma está manifestando. Enfim, é muita coisa, né? Aqui deixa eu ver, a Natália. Nath, um beijo para você, querida. Ela tá falando aqui, ó, que ela gostaria de compartilhar uma frase que ela amou quando viu, que fala assim: você não precisa de terapia, você merece terapia. É verdade. Todo mundo merece, né? E não é terapia cheia de louça, né, Pri? Ai, gente. E é assim, interessante. As pessoas, quando elas... Algumas não. Hoje isso está mais... aberto e falado no nosso meio, principalmente porque se fala agora, nessa pandemia de saúde mental. Então as pessoas estão abertas para isso. Antes não era muito. Então, buscar, né, ajuda ou fazer uma terapia só quando eu percebo um sintoma. Não, eu estou com depressão, estou com síndrome do pânico. Não necessariamente. Você faz terapia porque você quer entender o que se passa dentro de você quer aprender com um profissional a gerenciar esses pensamentos, essas emoções. É autoconhecimento. Da mesma forma que a gente vai na academia para cuidar do corpo, a gente também faz terapia para cuidar da nossa alma. Exatamente. Acho que é importante entender isso. Você não precisa ir para academia quando o médico manda você ir para academia. A gente deve se exercitar porque nós somos uma máquina e a gente precisa estar em atividade. Isso. Né? A gente faz exames preventivos, né, no médico. Então, a terapia ela serve para isso, né? A Kathleen está falando aqui, parabéns pela live. Muito pertinente para esses dias que estamos passando, e poder compartilhar e oferecer palavras tão edificantes é gratificante. Obrigada a nós. Bom, obrigada, viu? Obrigada, viu? A minha irmã, excelente live. Te amo. Minha irmã também é psicóloga. Tá lá com 2 pititicos, trabalhando toda a criatividade dela dentro de casa com os pequenos. É um período para as pessoas se descobrirem, né? Novas habilidades. Novas habilidades.
Pri, eu acho que é isso, né? Eu acho Maravilha. que Maravilha. se alguém tiver algum comentário, aproveita, manda aí, mas queria agradecer mais uma vez. A gente já passou de mais de 1h15 quase que a gente está aqui. Agradecer todos vocês que estiveram com a gente, agradecer todas as mães, as guerreiras, e já aproveitar e parabenizar pelo dia de vocês amanhã. Parabéns para todas as mamães. Para todas as mamães. Que seja um dia dentro do possível, feliz e agradável. Tirem esse dia que muitas vezes vocês não vão poder estar com seus filhos, então já aproveito e já mando um beijo para minha mãe também. Enfim, o primeiro dia das mães longe, né? Mas não deixa de expressar todo o seu amor. E claro, mexe muito com a gente, que é uma data muito especial. E ainda mais nesse período de distanciamento social. Mas esse carinho, esse amor pode ser demonstrado de várias formas, inclusive esse. De se manter distante para demonstrar que ama também. Eu tenho dito isso, que amor neste momento é manter distância, né? Depois a gente resolve isso com muito café, com muito abraço, muito beijo. Agora a gente tem que ser obediente. Então, parabéns para todas as mamães. Tati, minha irmã querida que está aí, parabéns. Admiro você como mãe, como mulher, como irmã, te amo. Parabéns a todas as mamães. Parabéns, Pri, para você que também é uma mãe, uma guerreira que está aí. Obrigada, né? Vivi. Obrigada, Vivi. Obrigada por tudo que você nos ensinou hoje, por compartilhar conosco do seu tempo, do seu conhecimento. Eu acho que uma das coisas mais ricas que a gente pode fazer é compartilhar aquilo que um dia a gente aprendeu e que nos libertou. Eu tenho essa palavra de conhecimento, né? Que a Bíblia fala que o conhecimento nos liberta. E ele nos liberta não para nos deixar livres para fazer o que a gente quer, mas para a gente gerir de uma forma mais responsável. E eu acho que esse é o nosso intuito aqui, como empresa, como academia, como seres humanos, levar um pouquinho daquilo que a gente pode, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente acredita para as pessoas e de alguma forma ajudar. Acho que gerir nossas emoções, gerir nossos pensamentos nesse momento é uma ferramenta que vai nos ajudar a passar por mais essa batalha. Exatamente, porque estamos num período que exige muito isso para se manter essa saúde mental, esse equilíbrio emocional. Então, se o pouco que eu pude compartilhar hoje, as pessoas colocarem em prática, elas vão perceber que vai ser muito mais leve lidar com esse período que é difícil, não é fácil, mas nós vamos superar. Então, acho que é isso. Pri, acho que aqui, num resumão de tudo que a gente falou, acho que coisas importantes para serem frisadas nesse finalzinho. Gerir as emoções, respeitar o seu tempo, tirar um tempo para si, né? Procurar alguém de confiança para desabafar, para chorar, para gritar, para pedir socorro. E reconhecer que todos nós precisamos uns dos outros, né? Ainda que não possamos, nesse momento, estar todos juntos, mas a gente sempre tem alguém que a gente pode ligar, que a gente pode fazer um video call, né? Tem minha cunhada que a gente, todo final de semana, a gente está fazendo resenha. Então, a gente conta o que foi na semana, aí a gente tira um café, bate papo, a família deles lá, a gente aqui. E com a minha mãe, minha família também, a gente às vezes entra todo mundo junto. É a forma que a gente tem achado para compartilhar um pouquinho disso. Tá acabando, né? Sejamos responsáveis nesse momento, amando uns aos outros, respeitando, sendo obediente para que logo a gente possa voltar com as nossas vidas, não mais normal, porque acho que nunca mais a gente vai viver o que a gente vivia. E acho que foi importante a gente passar por isso, porque o normal não estava normal, né? E não vai voltar ao que ser o que era antes. Uma pessoa ela não pode entrar no mesmo rio duas vezes. Então, quando você entra e depois sai, entra de novo, já não é o mesmo rio. Então, não adianta falar que vai voltar ao normal, ser como antes. Não vai. E graças a Deus por isso, né? A mudança faz parte.
parte. Faz. Não é algo ruim, é Não é algo algo ruim, importante, é algo muito bom. importante, E é muito bom. importante. Então, muito obrigada, querida. Muito Eu que obrigada agradeço, por Eu que viu, tudo. Vivi? agradeço, viu, Vivi? Eu espero que nós tenhamos mais momentos como esse, não apenas nesse período de pandemia, de isolamento, mas que, sei lá, que a gente possa ter outras oportunidades lá na frente para falar um pouco mais, para desabafar, para conversar, para compartilhar. Acho que isso é Maravilha. importante. Eu acho importante também. Estou disponível. Estou disponível. Tá bom. Obrigada, Pri. Tenha um bom Um dia beijo. amanhã. Um beijo. Um bom final de Obrigada. tarde, Obrigada. gente. Muito obrigada para todos que estiveram conosco. Vão, beijo. Kátia, todo mundo que esteve aí conosco, que participou, que assistiu conosco. Se Alice, cuidem, um beijão. Alice, um beijão. se cuidem todos e um ótimo final de tarde para vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu só falar. Essa live vai ficar disponível por 24 horas, mas eu vou baixar ela e colocar no YouTube da academia. Academia Estúdio Pilates Pro Corpo. Tem outras lá também. E a nossa próxima live, como academia, vai ser na terça-feira, dia 12/5, às 18 horas, com a doutora Janaína Koenig, uma endocrinologista fantástica, bem conceituada no assunto. Vai estar aí com a gente na próxima terça. Então, fiquem todos ligados e aproveitem. É para vocês. Um beijo, gente. Tchau, Pri. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau.